abençoadas, que é algo muito rico que o Senhor colocou no meu espírito, e eu estive essa semana pensando nisso. E quanto mais você pensa, mais enriquece, porque graças ao meu bom Deus eu tenho bom conhecimento da palavra, e ela está estacionada na minha mente, e depender da necessidade, ela flui para suprir aquela necessidade. Então nós vamos falar que o justo viverá por fé. É assim que está escrito aqui em Romanos 1, a partir do versículo 16, vem Paulo narrando essa carta aos romanos, porque a vontade de Paulo é enriquecer o povo, para que cada um ande diante de Deus com as suas próprias pernas, não depender de ninguém, a não ser da pregação. E à medida que eu e você vamos ouvindo a pregação, mais nós vamos crescendo nessa graça e vamos desfrutar do melhor dessa terra. Assim é? E ele vem dizendo aqui: pois não me envergonho do Evangelho. Olha, isso é sério. Não me envergonho desse Evangelho. É o Evangelho que, se você e eu não tiver abraçado ele com força, nós podemos envergonhar dele. Como? Simples. Deus te abençoe. Não, eu já sou abençoado. Se você falar Deus, e se alguém falar Deus te abençoe e você concorda, eu concordo, eu estou envergonhando o Evangelho. Porque o Evangelho já diz em Efésios 1:3, bendito Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas, não é algumas. Então eu não posso me envergonhar disso. E Paulo é claro aqui: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem que crer, acreditar naquilo e tomar posse, primeiramente do judeu e também do grego, tanto judeu como gentio, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então ele não vive mais de obras, ele vive de fé. Porque obras, ela não justifica mais a minha vida perante o Senhor. O que me justifica é o quê? Viver pela fé. E o que é fé? Como ela vem? Ela vem por ouvir e ouvir o Evangelho de Paulo, que é o Evangelho de Cristo. Quanto mais eu e você armazenamos conhecimento, mais na fé você anda. Porque essa fé, ela é na mente. Tem uma razão. Ela não é de qualquer maneira. Pela fé, irmão, vamos lá. Não. A fé, ela é acompanhada com instrução. Você sabe se deve fazer ou não deve. Não pode ser aquela coisa espalhafatosa, como o sistema muitas vezes profere. Ô irmão, faça por fé. Uai, como fazer por fé? No entusiasmo, depois eu me enrolo na frente, que é o que acontece comumente com os crentes e os evangélicos. Se enrolam por causa de quê? Porque faz no impulso, no entusiasmo, na emoção. Não. Fé, ela te dá a condição de pensar, de organizar o que você e eu estamos intentando em fazer para agradar a Deus. Porque a fé que não agrada a Deus não é fé de Deus. É o que Paulo diz a Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo que eu e você temos que fazer tem que ser com o intuito de agradar a Deus. E para você agradar a Deus, eu tenho que conhecer muito a sua vontade. Tem que conhecer a sua vontade. Se eu não conhecer a sua vontade, como que eu vou agradá-lo? Paulo diz: vós tendes a mente de Cristo. Então, para você conhecer a vontade de Deus, você tem que assumir a mente de Cristo. E mente está o quê? Conhecimento. Uma pessoa que está cheia de conhecimento na mente, ele se identifica. Então, se você e eu estamos cheios do Evangelho de Cristo, quando nós andarmos por fé,
tomar atitudes de fé na sua vida, você vai agradar o Senhor. O que você quer fazer para agradar a Deus? O que Deus estabeleceu para mim e para você aqui na terra? Nós temos que saber. E não tem outra maneira a não ser esse testamento que atesta o que é meu e o que é seu. É simples. Então, a fé, ela está onde? Na mente, cheio da palavra. Que palavra? As 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Não paro de falar, porque todos que me ouvem ou te ouvem têm que saber que nós somos seguidores das 14 epístolas de Paulo, que foi escrita exclusivamente para nós, os gentios, que é chamado o Evangelho da incircuncisão. E nós não podemos nos envergonhar dele. Assim é? Então, o justo viverá por fé. Como viveremos por fé? Viver em Cristo. Viver em Cristo é viver pela fé. Viver em Cristo com a sua palavra é viver pela fé. Diante de circunstâncias das mais variadas, qual é a minha posição perante aquilo? Sobre todas essas coisas, somos mais que... Aí é fé. Aí é fé. E fé bem robusta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Olha, que fé tremenda é essa que essa pessoa tem. Porque a fé, ela flui aonde? No falar. Deus, quando fez o mundo, o que ele fez? Falou. Que haja o quê? Luz. E houve o quê? Luz. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Como ele fez, assim nós temos que fazer. Nós temos que seguir o Pai. O que o Pai fala? Fala os filhos. Com mais Deus na sua soberania. Se eu não falo o que ele fala, eu sou contra ele. Eu estou contra a palavra de Deus. E hoje nós sabemos que a Bíblia existe 2 evangelhos, que é o evangelho da lei e o evangelho da graça. E lá em Romanos 6, Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, você quer fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu tenho que conhecer essa graça divina, essa graça maravilhosa, que diz que o justo viverá por fé. Como? Chamando à existência as coisas que não existem como elas existissem. Pelo quê? Pela palavra abençoada. Assim é? Então, quando conhecemos o que está na mente, aí falamos. Porque a boca fala na mente. Se você enche a palavra de Deus, ele enche a sua mente, e eu a minha mente com a palavra de Deus, eu estou com minha mente o que? De Cristo, que é chamado mente ordenada. Acontece, vamos dizer, acontece uma grande tragédia, como tem acontecido demasiadamente. Qual que é a sua maneira de ver aquilo? Por quê? A mente vê e lança para... Aliás, os olhos vê e lança para a mente. O olho vê tudo, é como uma câmera de filmadora. Ele vê tudo. Ele vai enxergando tudo. E aquela imagem que ele vê, ele lança para a mente. Aí a mente processa a tecnologia. Ela processa e libera por onde? Pela boca. Olha como é que isso é sério. E o que está na mente para processar aquela imagem que os seus olhos trouxe? O que você vai falar? Olha, isso é certo? Sério? Por isso que Paulo vem dizendo, o justo viverá. Viver é o quê? Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, você está o quê? Vivendo. E como estamos vivendo? Porque a boca, quando abre, vai dizer como está o meu estado físico e emocional aqui na Terra. Diante do que ele viu. Se ele viu uma tragédia, qual vai ser a informação que a mente vai processar para sair na boca?
nós aprendemos que diante das circunstâncias, oh meu Deus, que é isso, não é assim? Todo mundo fala isso diante de uma tragédia. Nossa, meu Deus, agora não tem jeito mais. Nós não falamos isso? Falamos, porque nós aprendemos desse jeito, a processar o que vimos e ouvimos. São duas entradas, os olhos e o ouvido. O que você ouve e o que você vê? Na sua família, na sua vizinhança, no Brasil, fora do Brasil, essas tragédias todas. O que a sua mente está processando? Diz o Senhor, o meu justo viverá por fé. E o que a fé faz diante dessa situação? O que nós imaginamos? O que sai da nossa boca é o que está cheio a mente. Se você enche a palavra, dessa palavra, diante da circunstância, primeira coisa, você para e julga. Você não tem que falar, você tem que parar e julgar, para processar na mente. Eu sei que isso é difícil. Num primeiro momento porque nós estamos acostumados logo ter uma reação. Não é isso? Acontece algo, ô menino, que isso? Ai meu Deus! E começa a chorar, começa a gritar. Essa foi a instrução que nós tivemos. Mas hoje nós temos uma outra instruções. Diante da circunstância, para e julga. E retém o que é bom daquilo. Olha, pode ir numa tragédia ter algo de bom? Tem. Diz o salmista Davi, no Salmo 91, que caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu jamais serás... Olha aí, a fé. Essa é a fé. A fé falante. A fé que fala de acordo com a palavra. De acordo com os oráculos de Deus. Eu paro, analiso e julgo. O que é isso? Realmente é de assustar. Davi diz, o meu coração não se atemoriza com as más notícias, porque firme está no Senhor. E o Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quer dizer, eu estou no controle disso aqui. Você não será atingido, porque você é filho. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua terra. Se temos essa informação, quando acontece algo, seja o que for, você fala de acordo com a palavra. O justo viverá por fé. Fé é o que? É a palavra. A fé, a palavra da fé. A palavra é a fé, é o verbo que diante de uma situação você fala e muda até a situação, abençoado. E a gente passa até ter uma aceitação melhor da muito melhor. Assim mesmo, diante da tragédia. Por quê? Você fica balançado, mas... mantém firme. Porque essa é a diferença de quem serve ao Senhor. Se eu desmaio como todo mundo, que diferença tem? Não tem que ficar em pé. Que caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você permanece firme. O meu Deus, segundo a sua vontade, está se manifestando na terra. Através dos seus anjos, acontecendo coisas. E se você tem essa mente da fé, que é a mente de Cristo, vós tendes a mente de Cristo, então você sabe qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está na mente de Cristo. E a vontade de Deus está aqui nesse Evangelho. Deus não fala fora daquilo que está escrito. Olha, eu tive analisando isso, que subiu na minha mente. Porque hoje nós vimos muitas religiões e cada uma inventando uma situação. Ah, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Olha, Deus só fala pela palavra. Não tem outro lugar para falar a Deus a não ser pela a palavra. Porque aí nós identificamos ele que não é mentiroso. Então, aqui ele vem dizer aqui em Hebreus 1, lembrei desse versículo, ele diz, havendo Deus... Então, abençoado, Deus fala só pela palavra. Aqui em Hebreus 1, ele diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos
dias nos falou pelo Filho. Então, se você quer ouvir Deus, você tem que ouvir pela palavra. E a palavra da fé que é dada depois da cruz e não antes da cruz. Antes da cruz, Deus falava por meio dos profetas. Mas só que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. É o que ele diz aqui em Lucas 16:16, ele diz: a lei e os profetas vigoraram. O que é vigoraram? Que não tem mais vigor. Acabou o tempo dela, porque a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, hoje você entende Deus pela graça e não pela lei. Então, esse negócio de você estar num culto lá evangélico, ou do crente que começa, Siri anda para cá, Siri anda para lá, Siri anda para cá, Siri anda para lá, eis que eu te falo, olha, isso não tem vigor mais, abençoado. Agora é pelo Filho. A palavra diz que aqui em Lucas, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo, que revela o apóstolo Paulo no terceiro céu, e ali é canonizado 14 epístolas de Romanos a Hebreus de Paulo para anunciar Deus falando na terra. Então, se eu e você não apegarmos a isso, não entendermos isso, nós vamos ser arrastados, levados por todo e qualquer vento de doutrina. E como nós temos dito, e como há vento de doutrina no nosso meio. Tem a doutrina batista, tem a doutrina católica, tem a doutrina Assembleia de Deus, quadrangular, universal, internacional, pentecostal, budista, olha, espírita, tem várias doutrinas, testemunho de Jeová, adventista, e são ventos de doutrina que está no meio dos crentes que são levados por ela. Um dia ele está no vento da Batista, daqui a pouco ele está no vento da Assembleia, daqui a pouco ele está no Universal, e assim ele vai sendo levado. Por quê? Porque ele não tem consciência, não tem revelação de qual doutrina nós gentios temos que seguir, de qual apóstolo nós temos que ouvir, a não ser o apóstolo Paulo. É o que foi separado para pregar para nós, os gentios. Os demais, Jesus falou: olha, não vão, discípulos, vocês que estão comigo aqui, naquele tempo de Jesus de Nazaré, não vão para os gentios, mas sim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque para os gentios Deus estava levantando um novo apóstolo, que seria o apóstolo Paulo, para cuidar de nós, a igreja gentílica. Então, se você quer ouvir a palavra, se você quer viver por fé, tem que ouvir e reter a palavra de Paulo na sua mente, para que você possa viver por fé. O meu justo viverá por fé. Então, viver por fé é falar a palavra da fé, a palavra que tem poder, que chama a existência, aquilo que não existe ainda na minha vida, na sua vida, como existisse. Não é uma coisa inventada, não, está escrito. Ele diz que, como nós falamos no início, que você já é um abençoado com todas as bênçãos. O que é uma pessoa abençoada? Ela está liberada para ter sucesso em tudo quanto ela intentar na terra por Deus, abençoada por Deus. Então veja bem, se você vive como um abençoado, você vive pela fé. Agora se você vive clamando, pedindo, desesperado: oh Deus me ajuda, oh irmão, ore por mim, eu estou em necessidade, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Essa pessoa é um filho de Deus, sim,
É uma ovelha, sim, mas não tem dado ouvido ou ainda não chegou esse evangelho para ele. Porque uma vez que esse evangelho chega, ele diz, não, eu sou um abençoado com todas as bênçãos. E eu não abro mão disso. Ele começa a viver por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele começa a agradar a Deus. Aí os anjos vêm e aninham em sua volta. E eles começam a ministrar poder sobre mim e sobre você. Naquelas necessidades que nós temos do dia a dia, elas começam a ficar fáceis de resolver, porque você e eu estamos com a mente carregada da palavra. Assim é, abençoado. Olha, o meu justo viverá por fé. E Deus fala só pela palavra. É o que Paulo diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo uma vez nela crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. A bênção está sobre você. Você tem que abrir a boca e começar a viver por fé. Sou um abençoado, um perfeito, um completo, curado e sarado pelas chagas de Cristo, prosperado, anjos ministram ao meu favor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, se o Senhor é por mim, porque Ele habita, você e eu somos a habitação dEle. E se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Olha, abençoado, nós temos desafios na terra e só venceremos quando viver por fé como um justificado pelo o sangue de Cristo. Assim é? Então eu deixo essa palavra contigo e digo, você é um justificado, você é um inocentado, porque na cruz de Cristo, ali o Cordeiro tirou todo o pecado do mundo e nos perdoou, nos inocentou de tudo. Agora somos nova criatura, que vive por quê? Por fé. Ele não vive reclamando, queixando, gritando, desesperado, com palavras fúteis, com palavras negativas. Não, você vive por fé. Vão ver você passando por lutas, mas o seu semblante, a sua confissão continua a mesma. Aquele que perseverar até o fim. Olha, você tem que perseverar como? Levantando, dizendo, hoje é o melhor dia. E no final da tarde, da noite, ele diz, foi o melhor dia. Ele não pode perder essa confissão firme, porque aquele que prometeu é fiel. O que está escrito no Novo Testamento, o que atesta o que é meu, o que é seu, Deus vai fazer cumprir, uma vez que você e eu andemos pela fé, vendo, e não simplesmente desesperado, vendo a operação de Deus, vendo a sua palavra agindo na minha mente e na sua mente. Assim é, abençoado. Então te deixo essa palavra e olha, repasse para outros. Quantos abençoados estão precisando de uma palavra de socorro? Jesus diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Então deixa eles ouvirem essa voz da graça, que é a voz de Cristo, que vai fazer ele reinar diante da situação. Assim é? Olha, dá um like pra gente aí no YouTube também, compartilha isso. Hoje eu vejo que poucos me ligam, poucos me dão notícia do que estão se ouvindo. Eu não acho ruim, porque o evangelho não foi feito para discutir, ele foi feito para ouvir e acatar. Quando discute, porque a pessoa ainda tem dúvida e muitas vezes interroga Cristo. Não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Assim é? E se você é um firmado nessa graça, edificado e agora sobre edificado, continua semeando, meu irmão. Segundo, que propõe o seu coração de tudo que você recebe. Nós somos como o crente Abraão, que quando viu Melquisedeque, que era o Deus vivo na terra, ele compartilhou de tudo que ele tinha, dos dízimos para aquele rei, o rei de Salém, né? Rei da paz. Então, ele é o príncipe da paz, né? A imagem do filho,
Era o próprio Cristo ali com Abraão e ele deu em louvor, não por necessidade, em louvor. Ele compartilhou os seus dízimos com Abraão, porque com Melquisedeque, porque ele viu Deus em Melquisedeque. Se você está vendo Deus falando contigo, semeia, porque quem semeia, colhe, segundo o que propõe o seu coração, segundo as suas posses, não por tristezas e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Assim é, abençoado, receba sem limite na tua vida. E até já estaremos novamente passando aqui e trazendo uma boa palavra para a sua vida. Abba, Pai.